Olá! Hoje será a nossa última aula sobre sucessão. Vamos falar sobre inventário e partilha. No decorrer das aulas sobre sucessão, traçamos algumas linhas a respeito do inventário, somente para que você fixasse a ideia da indivisibilidade da herança até o momento da partilha. Muito embora o estudo dos institutos do inventário e da partilha sejam eminentemente de caráter processual e de grande importância, darmos atenção especial ao procedimento dessas duas matérias. Na verdade, é o fechamento de tudo que vimos até agora. No procedimento para a divisão do patrimônio do falecido, chamado de primeiras e últimas declarações, é necessário que se faça a descrição pormenorizada de todos os bens que integram o monte hereditário, incluindo débitos e créditos, para, depois de satisfeitas as dívidas, serem atendidos os herdeiros e os legatários, assim como os cessionários de direitos hereditários. A melhor forma de começarmos seria definindo o inventário. Ensina Silvio Rodrigues que inventário é o processo judicial que se destina a apurar os bens deixados pelo finado, a fim de, sobre o monte, proceder-se à partilha. O inventário, ele serve para apurar o patrimônio do decujus, ou seja, fazer o levantamento do ativo e passivo do falecido, proceder-se à cobrança das dívidas ativas e o pagamento dos débitos. E relembrando, na ação de inventário não se deve incluir a meação do cônjuge sobrevivente, porque, como dito, meação não constitui herança. Por favor, não esqueçam isso. Após o levantamento contábil do ativo e passivo, sobre o saldo é calculado o valor do espólio para pagamento dos impostos causa-mortes. São entregues os bens ou direitos aos legatários e, por fim, é realizada a partilha. Eu pergunto, tem prazo para a abertura do inventário? Sim, tem sim. E esse prazo é de 30 dias após o falecimento do decujus. Importante ressaltar que no estado de São Paulo, o ajuizamento do inventário fora do prazo de 60 dias, da data da abertura da sucessão, ou seja, da morte do decujus, o imposto de transmissão de propriedade estará sujeito a multa de 10%. E se o atraso ultrapassar 180 dias, a multa será em dobro, ou seja, 20% sobre o valor devido. Como dissemos, o procedimento do inventário é matéria de ordem processual, regida pelo Código de Processo Civil. E diz o artigo 987 do Código de Processo Civil, esclarecendo que a abertura do inventário caberá àquele que estiver na posse e administração da herança. Porém, o artigo 988, também do Código de Processo Civil, atribui competência concorrente a outros interessados, como, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, a fazenda pública, entre outros. Você também não deve confundir a pessoa do inventariante com a pessoa que pede a abertura do inventário. São figuras totalmente diferentes. O inventariante é quem administra o patrimônio sucessório até a partilha. Não precisa ser necessariamente quem noticia judicialmente a abertura da sucessão. Pode até acontecer dessas figuras se mesclarem, mas não é requisito para o procedimento de inventário. É requisito para a abertura do inventário a juntada na petição inicial da certidão de óbito, porque, como já reiterado algumas vezes, não existe sucessão hereditária de pessoa viva. Uma vez aberto o inventário, a primeira providência a ser tomada será a nomeação do inventariante, como dispõe, inclusive, o artigo 990 do CPC,
que irá representar e administrar o espólio. Uma vez nomeado inventariante, deverá ele assinar o termo de compromisso, como determina o artigo 1991 do Código Civil, para só então passar a ter poderes de gestor do monte hereditário e ficará nessa função até o momento da partilha. Agora, eu pergunto, o advogado, constituído nos autos do inventário, pode assinar o termo de compromisso? Pode, mas deverá constar na procuração poderes específicos para esse fim. E qualquer pessoa pode ser nomeada inventariante? Eu posso escolher alguém que eu quiser e nomear? Não, eu não posso fazer isso. E para auxiliar-nos, o artigo 990 do Código de Processo Civil, ele predetermina as pessoas que poderão ser nomeadas inventariantes, como o cônjuge sobrevivente, a companheira após o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, o herdeiro, o testamenteiro, o inventariante judicial, ou até mesmo uma pessoa estranha, mas da confiança do juízo, na hipótese de não haver um inventariante judicial. Passados esses procedimentos, depois de nomeado o inventariante e assinado o termo de compromisso, abre-se um prazo de 20 dias para a apresentação das primeiras declarações, que é a peça-chave do inventário. Nela deverá conter a declaração de óbito, qualificação do falecido, o seu último domicílio, a declaração de existência ou não de testamento, o fornecimento da relação dos bens a inventariar, o nome dos herdeiros, a juntada da declaração de regime de bens no caso de falecido haver deixado viúva, enfim, toda a informação necessária para o processamento do inventário, inclusive os bens sujeitos à coleção, que, como veremos adiante, é a antecipação da legítima do ascendente aos descendentes. Feitas as primeiras declarações, o juiz ordenará a citação dos interessados, mas ela pode ser dispensada se os herdeiros e o testamenteiro se apresentarem espontaneamente aos autos, dando-se por cientes, inclusive o Ministério Público, que funciona como curador de ausentes e incapazes na defesa dos herdeiros sob essas condições, atuando também como curador de família. E também a Fazenda Pública, em virtude dos impostos a serem pagos. Os bens declarados nas primeiras declarações serão avaliados por perito judicial que constatará o seu valor de mercado para a justa divisão dos bens. Após essa etapa, de acordo com o que estabelece o artigo 1011 do Código de Processo Civil, abre-se vista ao inventariante para suas declarações finais, ou seja, as últimas declarações. As últimas declarações, elas servem para suprir falhas derivadas do transcorrer do inventário, tais como algum bem que deixou de ser declarado, dívida que não foi mencionada, entre outros. Cientes as partes do monte hereditário, os autos são encaminhados ao contador judicial para o cálculo do imposto causa-mortes. Depois de realizados os cálculos, as partes são novamente ouvidas no prazo comum de 5 dias e, em seguida, os autos serão encaminhados à Fazenda Pública para verificação do pagamento de todos os tributos, como estabelece o artigo 1013 do Código de Processo Civil. Temos também a figura do inventário negativo. O objetivo desse tipo de inventário é justamente obter uma sentença judicial que ateste não haver bens para inventariar. É geralmente utilizada nos casos
que o cônjuge sobrevivente, desejando se casar novamente, não quisesse submeter-se ao regime de separação legal de bens, como vimos nas aulas passadas. O arrolamento é usado nos casos de herdeiros maiores e capazes que estejam de acordo em proceder à partilha amigavelmente. Antes da Lei 7.019 de 82, o arrolamento não era muito difundido. Mas a partir da referida lei, ou seja, a Lei 7.019 de 82, trouxe grandes modificações à matéria, principalmente aos artigos 1035 a 1038 do CPC. O arrolamento, então, passou a ser mais utilizado em função da celeridade do procedimento de inventário. Uma das inovações é a de determinar a homologação imediata pelo juiz da partilha feita amigavelmente pelos herdeiros, desde que estes herdeiros sejam maiores e capazes, mediante prova de quitação de tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Igualmente, ocorrerá a homologação da partilha se, ao invés de os herdeiros recolherem os impostos, reservarem bens para o seu respectivo pagamento para pagá-los posteriormente. Finalizada a etapa das últimas declarações, vem a partilha, que é a divisão dos bens da herança entre os diferentes herdeiros e a consequente extinção do condomínio hereditário. É o momento em que cada herdeiro receberá efetivamente sua cota por meio do formal de partilha. Se o patrimônio hereditário for indivisível, como ocorre nos casos de um único bem imóvel e vários herdeiros, poderá haver a partilha sem a divisão do patrimônio, porque, como dito, ele é indivisível, mas deixará de ser um condomínio causa-mortis, passando a ser regido pelas regras do direito das coisas, como estabelecem os artigos 1314 e seguintes do Código Civil. Importante também esclarecer que o testador não pode impor aos seus herdeiros a obrigação de viverem eternamente em condomínio, segundo estabelece o artigo 1320 do Código Civil. A determinação de indivisão não ultrapassará o prazo máximo de 5 anos, como dispõe o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Segundo o artigo 2013 do Código Civil, qualquer dos herdeiros poderá requerer a partilha dos bens, mas os credores dos herdeiros também têm essa prerrogativa, bem como os cessionários. Outra observação importante é que somente aos credores dos herdeiros é permitido requerer a partilha, não os credores do falecido. Os credores do decujus podem pedir a separação dos bens do monte hereditário para a satisfação do que lhes é devido. Se ocorrer a divisão sem que lhes seja satisfeita a dívida, poderão acionar cada herdeiro na proporção da parte que cada um tiver recebido. A partilha poderá ser amigável quando apresentada por meio de arrolamento, exigindo a lei, nesses casos, apenas capacidade das partes. E poderá se dar de 3 formas diferentes. Primeiro, por escritura pública. Segundo, por termo nos autos do inventário. E terceiro e último, por instrumento particular posteriormente homologado pelo juiz. O artigo 2014 do Código Civil trouxe uma inovação ao novo Código, ao dispor que o testador poderá indicar bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio, ou seja, o testador, a partilha. Olha só que novidade.
que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Este artigo refere-se à partilha por ato entre vivos, em que o ascendente destina seu patrimônio de maneira que bem entender aos seus herdeiros, desde, é claro, que não lese a legítima. Isto acontece porque ao testador é livre a disposição de metade dos seus bens, ou seja, da parte disponível do seu patrimônio. A outra metade faz parte da legítima, portanto, é indisponível. Como deve ser feita a partilha? O artigo 2017 define as regras da partilha do monte hereditário, consistindo na maior igualdade possível à divisão, seja quanto ao valor, seja quanto à natureza e à qualidade dos bens. Não basta os quinhões serem equivalentes entre si, mas também compor-se de bens de igual natureza e qualidade. Também deve ser levado em consideração que determinado bem tem valor sentimental maior que o material para alguns herdeiros. Esse fato também deve ser levado em consideração no momento da divisão do patrimônio. Outra coisa importante pode acontecer de, no momento da divisão dos imóveis, os herdeiros não se entenderem, o que é até comum, quanto à partilha amigável. Nesse caso, poderão, primeiro, deixar o bem em condomínio, cabendo cada condômino a administração e gozo da sua parte ideal. Segundo, poderão vender o bem por meio de venda judicial, conforme estabelecem os artigos 1113 e seguintes do Código de Processo Civil, e dividir o preço. E, por último, terceiro, o herdeiro interessado oferecer o valor do bem, excluindo a sua parte, claro, aos demais herdeiros. Contudo, se mais de um herdeiro estiver interessado na aquisição do mesmo imóvel, proceder-se-á entre eles uma licitação, como determina o artigo 2019 do Código Civil. E quem oferecer o melhor preço ficará com o bem. E se algum bem ou direito ficar fora do inventário e da consequente partilha? Nesses casos, haverá a sobrepartilha, que é uma nova divisão sobre os bens do espólio que não foram objeto da partilha originária. Isso ocorre geralmente nos casos de bens desconhecidos, quando da apresentação das últimas declarações e consequente partilha. E também na hipótese de bens que estejam sob litígio, como por exemplo uma ação de reintegração de posse após ano e dia, que são declarados ou são considerados bens ilíquidos. Eu pergunto, a partilha poderá sofrer anulação, rescisão ou nulidade? Respondo. Sim, e o artigo 2027 do Código Civil dispõe sobre a nulidade da partilha, estabelecendo inclusive o prazo de 1 ano para o interessado anulá-la. Mas, primeiramente, deve-se fazer a distinção entre nulidade e anulabilidade da partilha. Levando-se em consideração que a partilha, uma vez feita e julgada, como todo negócio jurídico, somente será considerada nula se tratar de defeito previsto no artigo 166 do Código Civil. Por exemplo, a incapacidade absoluta das partes. Nesse caso, o ato jurídico pode ser invalidado através de ação declaratória de nulidade. E a ação prescreve em 20 anos e não em 1 ano, como estabelece o parágrafo único do artigo 2027 do Código Civil. Se, porém, o defeito no ato jurídico for de natureza relativa, constante do artigo 171 do Código Civil, a partilha será
anulável e a invalidação deve ser promovida através de ação anulatória com prazo prescricional de 1 ano. Assim, para a ação anulatória de partilhas amigáveis, o prazo é de 1 ano, como estabelece o artigo 1029 do Código de Processo Civil. Para os casos de defeito processual, como juiz impedido, ofensa literal, a regra da lei, a ação rescisória tem um prazo de 2 anos, como estabelecem os artigos 1030 e 495 do Código de Processo Civil. E, por fim, para terceiros que não participaram direta ou indiretamente do processo de partilha, o prazo é de 20 anos, cabendo ao interessado, se o caso, promover ação de nulidade de partilha cumulada com petição de herança. Temos também na sucessão a figura da colação, que é o ato de retorno ao patrimônio hereditário das liberalidades feitas pelo falecido antes da sua morte a seus descendentes. Sua finalidade é igualar a legítima desses herdeiros e do cônjuge sobrevivente. Por último, temos a sonegação. Podemos considerar sonegados os bens que deveriam entrar na partilha, mas dela foram desviados por não terem sido descritos ou restituídos pelo inventariante ou pelo herdeiro. Se esta omissão ocorreu por má fé, o autor do ato ser inventariante será destituído da sua função. E se herdeiro, perderá o direito de partilhar o bem com os demais herdeiros. Em ambas as hipóteses, poderão responder tanto o inventariante quanto o herdeiro pelo crime de apropriação indébita. Bem, terminamos o estudo sobre sucessão e me permito dar um conselho a você. Estude, porque as provas do exame de ordem estão cada vez mais acirradas, estão cada vez mais difíceis. Se empenhe, você é uma pessoa capaz. Você está tendo uma oportunidade de estudo extremamente facilitada. Não perca essa oportunidade. E boa sorte na prova.